Pode sentar. Sempre alegre, e vou dizer porque meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu lhe direi: meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. E quando em minha vida Jesus veio habitar, meu fardo ele levou. De mim, Senhor, tornou-se, o mal não temerei, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao ver Satã tentar-me, eu lhe direi assim: meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol.
muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação. E também morada, feita não por homens, quer oferecer-vos na real Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vamos cantar agora, Eis Nosso Deus. Oh
Nós vamos orar agora pelos dízimos e ofertas. Mas antes disso, vamos só reconhecer quem nos visita também, né? Pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez ou alguém que está visitando a igreja desse lado? Tem alguém aqui? Não? Visitante? Não? Desse lado aqui, eu sei que o pastor Diego está aqui, né? Junto com a sua família. Eu sei que tem o Lucas, mas tem 2 irmãos, são lá da sua igreja, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E pode preparar mais dessas daí, né? A gente é abençoado quando vir. Vocês vão estar aqui, vai ter mais amanhã dessas? Muito bom. Deus abençoe, muito bom. Tem mais alguém aqui desse lado pela primeira vez? Ou alguém visitando? Não? Então tá bom, a gente vai orar pelos dízimos e ofertas agora. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem protegido a gente e o Senhor tem abençoado cada um de nós aqui com essa igreja, Senhor. No seu plano perfeito, conseguimos reconhecer que não somos nada e através da sua palavra que é pregada aqui, Senhor, graças a tudo que o Senhor fez e o tempo e todo o cuidado, conseguimos, Senhor, reconhecer o Senhor como Salvador e acordar para as coisas desse mundo, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, nossas vidas para com que possamos buscar sua honra e glória sempre. Ajude essa igreja, Senhor, a buscar realmente louvar o seu nome, como ela tem feito, Senhor, cada um aqui presente, e que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, como o Senhor possa estar trocando nosso coração nessa noite, que mais uma vez o Senhor está nos dando a bênção de estar aqui unidos como igreja nesse momento de festividade, de conferências, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, Senhor, para buscar realmente louvar o Senhor, ganhar almas e também discipular, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando agora no momento dos dízimos e ofertas. E obrigado por cada um presente aqui nessa noite que eu oro. Em nome de Cristo, amém. Vamos cantar a vida real. O irmão Wilson pediu para avisar para a comissão de contas que amanhã haverá reunião. Qual é o horário mesmo, irmão? Não vai ter escola bíblica amanhã. Então depois do culto, tá bom? Então enquanto está se preparando aí para o almoço, então a comissão de contas vai se reunir rapidinho, tá bom? Então você já sabe quem é o nome, qualquer dúvida procura ele. Vida real. Orquestra aqui, fechou. Deixa eu ir para a anotação, desculpa. Não, o número é... Isso, seja sempre a ti, é isso aí. Obrigado. Sejam sempre a ti. Aqui eu virei a página e falei vida real. Sejam sempre a ti.
Vamos cantar agora o número 82. Não, 82 não, 72. Eu amo a cruz. 72. Aí logo após, o pastor Diego pode chegar. As crianças vão descer? Vão? Vão, então tá bom. Aí eu dispenso as crianças na última estrofe. 72. O de cruz se erigiu, dela um dia surgiu, como emblema de vergonha e dor, mas eu amo. Amém. Boa noite, irmãos. É um privilégio mais uma vez nos reunirmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para cultuarmos ao nosso Deus, né? Que o Senhor possa falar ao seu e ao meu coração nessa noite, e que desafiados saiamos daqui edificados pela palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria de primeiro orar. Ontem eu pedi oração pelo meu avô João Moreno, e hoje eu peço que os irmãos lembrem de orar pelo meu outro avô, por parte de mãe, meu avô Antônio. E também vamos lembrar de estar orando, eu sei que os irmãos diariamente têm feito isso, né, pelo tio Genês, que o Senhor possa direcionar todas essas coisas, né? Logo na sequência da oração, a Suzana irá chegar para falar sobre o projeto Além das Paredes, né? Da última vez foi eu que falei um pouquinho, hoje eu vou deixar ela, né, falar, ela que é quem tem conduzido esse projeto, né? Mas vamos colocar diante do Senhor esse momento e que o Senhor possa nos abençoar. Pai amado, nós queremos agradecer o nome do Senhor, nós queremos, em honra e glória, em gratidão, dizermos que nós somos felizes ao servir ao Senhor. Nós te louvamos o privilégio, Deus,
de poder olhar para tudo o que existe, para olhar para as nossas vidas e para o presente momento e reconhecermos que de fato somos filhos do Senhor. Nós agradecemos porque isso é possível e continua sendo possível para aquele que crê somente porque o Senhor é Deus e porque o Senhor deu o passo em nossa direção, o Senhor se revelou a nós. Nós agradecemos pela tua igreja que se congrega aqui em Barueri, por todos aqueles que pela graça do Senhor alcançados, congregam e cultuam o teu santo nome nesse lugar. Nós queremos pedir que neste momento possa o Senhor se fazer presente, continuar em nosso meio e ministrar a tua palavra mediante a pregação através do teu Espírito Santo. Que o Senhor seja louvado, exaltado e glorificado, Deus. Nós continuamos e colocamos diante do teu altar a vida do senhor Antônio, meu avô, este que carece cada momento da força do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue a fortalecê-lo, a ajudá-lo em sua saúde e que possa cada dia ser o Senhor suficiente em sua vida, Pai. Da mesma forma, nós lembramos do tio Genês, que com essa dificuldade se encontra hospitalizado. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até o momento. Agradecemos porque até aqui ele está da forma que está, porque o Senhor é bom e existe. E nós continuamos a pedir que o Senhor possa restaurá-lo definitivamente por completo. Nós cremos que o Senhor é capaz para isso e nós estamos aguardando que o Senhor o faça da melhor maneira possível. No nome de Jesus, agradecemos e pedimos. Amém. Ok, Suzana, pode chegar e compartilhe aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ela não vai pregar, viu, irmãos? Fique tranquilo. Boa noite, irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E estamos muito alegres mesmo de estar aqui com vocês. Traz muita alegria para nós ver a igreja crescendo, ver Deus abençoando, dando crescimento mesmo, espiritual e em número. Isso traz muita alegria. Meu esposo está dizendo para eu falar mais alto, tá bom? E eu estava me lembrando hoje que há quase 3 anos atrás, eu e o Diego viemos exatamente aqui para nos despedir dos irmãos, quando a gente estava para ir lá para Moraes Prado. E eu me lembrei que naquele dia foi um dia difícil para nós, e eu inclusive chorava e as lágrimas rolavam no meu rosto, porque eu estava grávida do João e sem saúde e indo para um novo ministério, sem saber o que Deus faria, pensando como que eu vou poder apoiar o meu esposo se eu não estou conseguindo nem sobreviver, né? Mas estávamos aqui com fé sem saber o que Deus faria, mas sabendo que Ele estava no controle, que estávamos caminhando dentro da perfeita vontade dEle, indo para o lugar que Ele queria, no tempo que Ele queria. Então isso já trazia uma paz mesmo para os nossos corações, né? E Deus realmente tem transformado a minha saúde, e eu sei que é muito em resposta às orações dos irmãos. Através daquele tratamento natural que eu fiz, Ele tem me dado muito mais vigor, muito menos dores de cabeça, tem me ajudado realmente a poder apoiar o meu esposo na obra do Senhor, e é uma alegria maravilhosa. E até tem permitido o ministério além das paredes. Já pensou? Né? O Senhor faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. E o que é o ministério além das paredes? São maneiras práticas para você ter a palavra de Deus mais presente no seu lar. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, e o Senhor fala aos pais do povo de Israel. E em Deuteronômio 6 ele fala assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então era para os pais falarem para os filhos da palavra de Deus todo o tempo, quando levantava, quando deitava, quando estava no caminho, todo o tempo. E é interessante que nos versículos seguintes fala assim ainda: e também as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Então eles deveriam ter realmente nas paredes a palavra de Deus, para que ela estivesse bem diante dos olhos deles. Então ficou a pergunta: por que hoje a gente quase não tem a palavra de Deus nas nossas paredes?
Então, daí surgiu o Além das Paredes, com quadros e com maneiras práticas para que você tenha a palavra de Deus mais presente no seu lar. Então, por exemplo, né, nós montamos o estande ali atrás e os irmãos podem ver, são vários versículos da palavra de Deus. Por exemplo, um desafio para as mamães, né, façam tudo com amor. Depois de já lavar a louça 1000 vezes, né, e tem que lavar de novo, e lava a roupa da família, e cuida, e faz o jantar, e ela pode ser lembrada, não, eu vou fazer tudo com amor, né, eu vou fazer tudo com amor. E até recentemente nós tivemos um culto no lar, na casa de um dos irmãos lá da nossa igreja, e eles tinham passado por um tempo muito difícil, um ano muito difícil, e eles tinham vários quadros na casa deles. E aquele irmão deu um testemunho tão impactante de como os quadros estavam fazendo a diferença, que ele falava, olha, nós estávamos passando por muita dificuldade, às vezes eu acordava de madrugada e eu levantava. E quando eu levantava, eu olhava na sala, aquele quadro que dizia, não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ele falava, ai Senhor, o Senhor vai cuidar de nós, né? E ele estava testemunhando, e o Senhor cuidou de nós. E foi tão impactante para os outros que estavam ali, que todos que estavam ali começaram a fazer paredes de quadros nas suas casas, coleções de quadros nas suas casas, vendo a importância, né? E agora a gente está fazendo mais alguns materiais, que são, por exemplo, arranjinhos, né? Todos com a palavra de Deus. Você quer dar um presente especial para sua mãe no Dia das Mães? Dê um presente da palavra de Deus, um quadro da palavra de Deus, né? Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, e ela pode ser renovada, né? Você pode presentear uma amiga que você está evangelizando. Tem vários materiais ali, mas vou mostrar mais 2, que são jogos para as crianças, né? As crianças, a tentação deles é passarem o dia no celular, mas pais, tenham tempo com seus filhos na palavra de Deus. Então aqui é um jogo de memória, que são 8 versículos da palavra de Deus, diferentes, que você pode estar jogando com seu filho e ensinando para ele. Olha, quando eu tiver medo, confiarei em ti. Está vendo, meu filho, você pode confiar no Senhor. Em tudo dai graças. Meu filho, não importa o que aconteça, nós precisamos dar graças, né? E assim você vai ensinando ao impossível, que é impossível para as pessoas é possível para Deus, né? Oh, meu filho, a gente está passando por essa situação, mas tudo é possível para o nosso Deus. E também 3 tipos diferentes de quebra-cabeça, também com versículos da palavra de Deus. E a gente até agradece o apoio lá da Gráfica Portal Cards, lá do Wendel, da Leila, que foi um apoio tão grande para que esse material saísse. Que Deus abençoe a vida deles. E que Deus abençoe a vida de vocês também e dê toda a sabedoria que vocês precisam. Olha, inculcar a palavra nos filhos exige sacrifício, exige esforço, exige, né, realmente sacrifício da nossa parte. Então, que Deus dê graça para cada um de vocês, para todos nós. Obrigada. Meditar na palavra do nosso Deus. Zero cronômetro aí, meu tempo começa agora. Não pode incluir o tempo que cantou, o tempo que, né, eu vim aqui introduzir para a Suzana. Mas a partir de agora, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de, em primeiro lugar, relembrarmos o que já percorremos ontem. Tá? Então você que estava aqui vai ser introduzido novamente ao assunto. Você que não estava aqui, eu vou tentar resgatar o que eu falei ontem nos próximos 3 minutos, para que você entenda então que daqui para frente é onde a gente vai seguir. Tá? Eu tenho procurado tratar e resgatar o aspecto missional do povo de Deus no Antigo Testamento. E eu já disse como que pretendo funcionar para frente, né? E vamos passar por Cristo e a igreja. Nós temos uma missão, uma razão de ser. Tá? Então nós vimos ontem com o povo de Israel o aspecto missional daquele povo. Israel surge em meio a um cenário cinzento, devastado pelo pecado. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, especificamente os primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós vemos o quão devastador e terrível é o pecado na vida do ser humano. Vários acontecimentos ali exigiu uma ação da parte de Deus, e cada vez mais o homem que anteriormente tinha um acesso, uma comunhão com o Senhor, cada vez mais ele se desgarra, cada vez mais ele se distancia do Senhor, e cada vez mais o seu desejo não é para Deus, é para si mesmo, é para o mundo, é para o império
impulso que cada um existe, né, que tem, que carrega dentro de si, com a natureza pecaminosa, menos para Deus. E neste cenário do capítulo 11, com a Torre de Babel, a dispersão das nações, a confusão das línguas, é nesse momento que Deus, através de um ato da sua graça, Ele escolhe um homem chamado Abrão, para, através deste homem, através de sua família, formar uma nação cujo objetivo seria ser o Deus gracioso e salvador a todas as nações da terra, a todas as famílias da terra. Então, quando Israel surge, irmãos, não inicia depois de alguns dias a sua missão, ou uma missão para integrar esse povo que Deus formou há poucos dias atrás. Pelo contrário, porque existia uma missão, porque existia um Deus cuja intenção é resgatar, é aproximar o pecador que, distanciado, cada vez mais caminha para longe de Deus, Deus forma Israel. O que une Israel e o que motiva Israel é a sua missão: ser representantes do Deus vivo no meio das nações. Por isso Israel deveria viver de forma a demonstrar a existência desse Deus em todos os aspectos que envolvia a sua vida. É isso que nós vemos. A nação de Israel, ela não poderia, o que aconteceu em vários momentos, entender que a escolha da graça de Deus em trazer de Ur dos Caldeus Abrão e formar essa nação, não se tratava de uma questão de privilégio, mas de responsabilidade. Isso que nós precisamos pontuar, irmãos, que escolha de Deus, eleição da parte de Deus, não diz respeito a um benefício pessoal e próprio, diz respeito ao abençoar, diz respeito a uma dedicação, a uma responsabilidade que atinge a todos, aos demais. Você não é salvo porque Deus intencionou apenas livrá-lo do inferno e levá-lo para o céu. Você é salvo, vai para o céu, mas o objetivo de Deus é fazer de você um meio da sua graça, aonde você estiver. E é isso que nós precisamos começar a entender. E isso não começa com a igreja, isso começa com Deus desde sempre. E Israel surge com esse objetivo, de ser um veículo de Deus, de ser um meio pelo qual o conhecimento de Deus chegaria às demais nações. E Deus resgataria todo aquele que arrependido cresce no Deus de Israel. Então ontem nós trabalhamos essa questão e nós vimos que Israel em Abrão nada mais foi do que fruto da intencional graça de Deus. Hoje nós veremos qual foi o resultado da missão de Israel. E grande é a literatura, irmãos, no Antigo Testamento, que traz para nós, né, sem dúvidas, traz de maneira clara, que Israel, por muitas vezes, vivendo nesse mundo, chamado de Israel, o povo de Deus, eles caminhavam de maneira a estar desconectados com Deus e com a sua missão. Eram pessoas normais, eram pessoas que plantavam, que colhiam, que negociavam, que ia para a direita, que ia para a esquerda, que tinham seus planos, que tinham seus objetivos, mas em muitas vezes nada do que Israel estava fazendo ou sendo tinha conexão com a sua missão. E não é pouca literatura, irmãos, que mostra para nós que muitas vezes a vida de Israel, as famílias em Israel, o povo de Israel não só estava desconectado com os céus, como estava caminhando longe dos caminhos do Senhor. Existiam momentos, existiam situações em que não só o povo oferecia-se em culto, não ao Deus Criador dos céus e da terra, não ao Deus que tirou de Ur dos Caldeus a Abrão, mas aos deuses estranhos. Inúmeras vezes o povo de Israel fazendo o que era reto aos seus próprios olhos,
cada vez mais caminhava para longe de Deus e da vontade de Deus, prostituindo-se, oferecendo sacrificialmente os seus filhos a um Deus chamado Moloque, a um Deus que era adorado através do sacrifício de crianças. E esse povo de Deus, esse povo que formado a partir de Abraão, que deveria viver somente para Deus em tudo o que fizesse, eles muitas vezes estavam adorando outros deuses em altares estranhos, não apenas de maneira promíscua, mas com seus próprios filhos. E hoje nós vamos ver, na pessoa do profeta Jonas, a situação da qual nós podemos dizer que Israel falhou em sua missão. Jonas é uma representação máxima da falha de Israel. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro do profeta Jonas. Abre a sua Bíblia. É um livro pequeno, no meio de um monte de livros pequenos, e às vezes difícil de achar, mas caminhe pelos profetas, a hora que acabar os livros, os profetas maiores, você rapidamente vai se deparar com Jonas. E eu vou recitar aqui para os irmãos, vou ler na verdade aqui, um versículo de 2 Reis, capítulo 14, 25, que nos diz o seguinte, enquanto você se situa no livro de Jonas. Diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel. Está falando do rei de Israel. Tá? E que restabelece ali as fronteiras, os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. O que eu gostaria de destacar com esse versículo citado no livro dos reis? Irmãos, o profeta Jonas, quando surge aqui a história de Jonas, no livro de Jonas para nós, Jonas já é um profeta conhecido em Israel. Jonas já é um profeta consagrado em Israel. Jonas já havia sido um homem usado por Deus e profecias já haviam se cumprido. Então Jonas não é alguém ali, a Suzana mencionou há 3 anos atrás, nós indo para Moraes Prado, Jonas não é um recém-formado, saindo do seminário, para assumir o seu primeiro ministério. Jonas já é um profeta em exercício em Israel. E um profeta usado por Deus. E quando nós nos deparamos com a literatura do livro de Jonas, com essa narrativa, eu pergunto para os irmãos, do que fala o livro de Jonas? Se eu perguntasse o que vem na sua cabeça em primeiro lugar, quando nós vamos estudar a história de Jonas? Ah, você diria, um grande peixe. O propósito do livro de Jonas é falar de um grande peixe que é mencionado 4 vezes nesses pequenos capítulos. Não é o propósito do livro. Será que o propósito do livro de Jonas é falar de uma grande cidade, Nínive, que é mencionada 8 vezes? Não. Jonas não se propõe a tratar sobre essa cidade. Agora deve ser, o propósito do livro de Jonas é falar de Jonas, um profeta desobediente, um homem que está em desarmonia com Deus e a sua missão. E Jonas é mencionado 18 vezes no livro que se segue. Será que é esse o propósito? Irmãos, o propósito, o objetivo do livro de Jonas é falar sobre Deus, que é mencionado 36 vezes. O objetivo deste livro é falar da soberania de Deus, da soberania, da vontade de um Deus de ser Senhor e Salvador de todas as nações. Esse é o objetivo do livro de Jonas. E, consequentemente, vai trazer para nós como Jonas lidou com a vontade de Deus em ser Senhor de Nínive. Nós vemos, irmãos, e não podemos perder a linha de continuidade quanto a quem Deus é.
Deus trabalha nas diferentes épocas de forma diferente? Sim, Deus trabalha. Estamos vendo como Deus trabalhou por meio de Israel. A partir de amanhã, através de Cristo e a igreja, nós vamos ver como Deus tem, hoje, em 2019, trabalhado com a igreja. Mas nós não podemos perder o aspecto de continuidade, que é o quê? Esse mesmo Deus, que é eterno, desde sempre existiu e sempre existirá, cujo coração tem um desejo de que cada pecador arrependendo creia em seu nome. E é isso que nós vamos ver o livro do profeta Jonas trazendo para nós. Um governo de um Deus que, inclinado a salvar, Ele quer salvar. E o profeta nada mais é, como a nação de Israel, como a igreja, como você hoje, um meio pelo qual esse Deus quer chegar lá, quer ser alcançado. E nós vamos ver, irmãos, que nós precisamos cuidar para não sermos fracassados, mesmo em meio a um grande sucesso. Pastor, pode isso? Pode. Pode. Você pode ser um sucesso e estar diante de um fracasso. E você pode ser um fracasso em meio de um sucesso. Às vezes a gente vê isso muito presente no esporte, né? Principalmente no futebol, que é o esporte cujo país, o Brasil, é chamado país do futebol. Às vezes você tem numa equipe de 11 jogadores, alguém que se destaca de uma forma espetacular, mas o time perdeu a partida. E era uma final de campeonato. O que aconteceu? Um fracasso. Mas aquele camarada, na linguagem popular e atual, comeu a bola. Mas ele foi um sucesso em meio a um fracasso. Ou pode ser o contrário. O time foi campeão, mas ele comprometeu. Ele agrediu, ele causou um pênalti, ele foi expulso, mas o time e ele juntamente foram campeões. Irmãos, nós precisamos cuidar para não sermos pessoalmente fracasso, mas estarmos ainda assim diante de um sucesso. Como que nós podemos evitar isso? Evitando os 2 erros que Jonas cometeu. Jonas foi um fracasso em meio a um sucesso. Para você não ser um fracasso em meio a um sucesso, cuide para não cometer 2 erros que esse homem cometeu. Primeiro erro que esse homem comete: Jonas se afasta da vontade de Deus. Vamos ler agora? Capítulo 1 do livro de Jonas, apenas o versículo 1, 2 e o começo do versículo 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Primeiro erro que o profeta Jonas comete e faz dele um fracasso: afastou-se da vontade de Deus. Irmãos, ao analisarmos o versículo 3, nós vemos que existe uma diferença para Jonas, para nós, que é o quê? Você pode, de repente, pensar em fazer alguma coisa. Na verdade, você pensa e a grande parte, o grande percentual daquilo que você pensa, você não faz. E graças a Deus por isso. Mas uma coisa é você pensar. Quer saber, eu não vou fazer isso não. Deus pediu para que eu vá até a cidade de Nínive, cuja mensagem não era: Deus tem vitória para você, viu? Mas aquela situação, pode ficar tranquilo, que a vitória está chegando em carruagem de fogo. A dívida vai sumir, a perna vai parar de doer e a vitória na sua vida vai chegar. Não era essa a mensagem de Jonas, não. A mensagem de Jonas é: fique esperto, porque o juízo de Deus vai cair sobre a sua cabeça. Deus vai destruir esta cidade. E o profeta, ele não só pensa em desobedecer a Deus,
como ele executa o seu plano. Jonas se afastou da vontade de Deus quando decidiu desobedecer a Deus. O versículo 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Irmãos, nós precisamos aqui pontuar uma questão importante, porque às vezes de maneira automática nós caímos num erro em presumir, em pensar, em concluir que a intenção de Jonas era se esconder dos olhos do Senhor. E às vezes a gente vê isso, né? E transmitimos isso para as crianças, que Jonas não queria fugir da onde a visão de Deus alcançava, né? E nos escondemos debaixo de uma mesa e ficamos, né, nos protegendo. Jonas queria fugir de Deus. Irmãos, não é isso não. Jonas é profeta em Israel. Jonas, no mínimo, conhece o quê? A palavra de Deus. E quando Jonas é profeta, o Salmo 139 já existia. E o Salmo 139, cujo, né, deveria ser de conhecimento, creio que sim, do profeta Jonas, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu aí estás. Se eu desço às mais profundezas do abismo, lá também estará o quê? A presença do Senhor. Lá o Senhor me alcança. Se eu decido tomar as asas da alva e sumir para a direita, lá o Senhor está. Para a esquerda, lá o Senhor está também. Logo, irmãos, a intenção de Jonas não é se esconder onde Deus, procurando, não pudesse ver onde Jonas estava. Jonas, na verdade, está se retirando de uma intimidade com Deus. Jonas não podia mais dizer sobre o seu Deus, ou dizer como o profeta Elias disse: em cuja presença eu estou. Jonas decide se afastar da ordem de Deus, da vontade de Deus. E Jonas, na verdade, irmãos, ele fez o que Moisés teve medo de fazer. Porque Moisés, quando sai do Egito, caminha por um tempo com o povo no deserto, em um certo momento, Deus fala para Moisés: Moisés, para de caminhar o povo aos pés desse monte, e suba ao cimo do monte, que eu falarei contigo. E lá Moisés passa não um dia, não 2 dias, mas vários dias na presença de Deus. É nesse momento onde Deus escreve com os seus próprios dedos as tábuas da lei. E o povo indignado, porque esse Moisés sobe, nem dá notícia. Esse Moisés sobe, provavelmente morreu aí para cima. Eles, né, com uma inclinação idólatra, perversa, fundem um bezerro de ouro e se encurvam dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Quando Moisés desce e se depara com essa situação, irmãos, Moisés fica irado. Lança as tábuas de pedra, as tábuas da lei no chão, manda separar os rebeldes, manda matá-los, e ele tem uma conversa com Deus. Moisés se dirige para Deus e diz: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés não quer dar um passo sem ter a direção de Deus. Moisés não quer dar um passo sem estar na presença de Deus, orientado por Deus, conduzido por Deus, capacitado por Deus. E o profeta Jonas, na verdade, ele faz o oposto. Jonas está se retirando da presença de Deus. Jonas está decidindo caminhar contrário à ordem, à vontade, ao desejo de Deus. É isso que nós vemos. Jonas se afasta. E Jonas coloca em prática o seu plano, irmãos. Eu já disse, uma coisa é pensar e não fazer, outra coisa é pensar e executar. Esse homem desce ao porto da cidade de Jope, paga a sua passagem e embarca na direção oposta de Nínive. Vamos ler o texto agora? Então, acompanhe comigo. Vamos ler o versículo 3 novamente, e agora eu vou ler todo o capítulo 1, tá? Não se preocupe que é pequenininho. Diz assim: Jonas se dispôs para
fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E responderam-lhes: tomai-lhe e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e lhe disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas ao mar e o lançaram, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, quase não resta muito o que explicar. Talvez mais aplicar. A narrativa ela tem essa capacidade de ser uma autoexplicação. E uma história conhecida, e nós estamos vendo a situação de como o profeta lida com a vontade de Deus. Querendo fugir da presença, da ordem, do mandado de Deus, que consequentemente era contrário ao desejo desse Deus, que muito antes de Abraão é o Deus que deseja ser Senhor e Salvador, e continua sendo esse mesmo Deus, manda o profeta ir a Nínive e pregar a sua mensagem. E esse profeta diz: eu não vou. E é tinhoso. É carne de pescoço, como diz, né, lá na roça. Pensa num homem difícil. Desceu ao porto,
pagou a sua passagem, embarcou no navio que vai em direção oposta. E como, irmãos? Eu disse ontem, a necessidade nossa, desesperada, é conhecer Deus. Porque o dia que você conhecer Deus, você vai ver que Deus é o Senhor da história. E quando você começar a achar que o mundo caminha, né, com as rédeas soltas, sem eira nem beira, você vai perceber que nada mais se passa do que um mundo sendo conduzido por Deus. Deus é Senhor do universo. E o nosso Deus, Ele reina entronizado. Deus não está à parte da história, irmãos. Deus não está de costas viradas, sem saber o que está acontecendo. E eu gosto de que a narrativa lança para nós a intervenção de Deus na história. E no versículo 4 diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Está o profeta, tranquilo, sorrindo, feliz, fugindo da presença de Deus. Mas uma adversativa de Deus, o mas, porém, entretanto, Deus é o Senhor da história e age nela quando Ele quer, da forma que quer, para os seus propósitos serem cumpridos. E Deus manda um ventinho no mar, e o ventinho faz o mar ficar agitado. Não sei se você já teve essa experiência de ir ao alto mar. Se você não teve, eu não te incentivo muito não. Não é legal, né, Gilberto? E se for, tome remédio antes, tá? E provavelmente você vai ficar cheio de náuseas e dificuldades, porque o balanço do mar calmo já é difícil. Irmãos, um mar tempestuoso, eu fico com medo quando eu assistia, ficava, né, com medo quando assistia aquele programa no canal da televisão, Pesca Mortal. Misericórdia, mas nem por todo o dinheiro do mundo eu entro num barco daquele. As ondas quase, né, engolem o barco e de repente o barco fica quase que vertical e sobe de novo e não tem um sossego, irmãos do céu. É dali para a pior situação que Jonas enfrenta. E os homens daquele lugar começam a fazer tudo quanto é tipo de mandinga e reza. Porque cada um clama ao seu Deus. E um crê no Deus fulano de tal, então se dirige em oração, em prece, em reza, a esse Deus fulano de tal, e esse Deus fulano de tal, de repente o cara tem que dar 3 pulinhos, ele dá 3 pulinhos. O outro já tem o Deus fulano das cicranas, e ele convoca esse Deus da maneira que ele acha que tem que ser. E de repente um monte de homem cultuando a um monte de Deus, e nenhum desses deuses é capaz de acalmar o mar. E o marinheiro do navio, o líder da tripulação, desce ao porão. E sabe quem está no porão? Jonas. De que jeito? Eu gosto de novo dos detalhes dos versículos que diz que Jonas havia descido. E lá ele está dormindo. E não é um cochilinho não, viu? Não é aquele cochilinho, não sei se você tem costume, de dar uma fechadinha nos olhos depois do almoço. Tem gente que é 10 minutinhos, 15 minutinhos, fechou os olhos, acorda uma pessoa renovada. Isso foi um sono profundo? Foi um cochilo. Tem gente que já gosta de dar um cochilinho na hora da mensagem, né? É um cochilo. Não é um sono profundo, é um cochilo. Né? É verdade, né? O profeta Jonas não está tirando cochilo, não. Ele está desmaiado. Não existia na época, mas hoje talvez assemelhava-se o quê? A uma pessoa que tomou um diazepam. Desmaiou, apagou. Porque o navio está a ponto de ir a pique, o povo está clamando a todo tipo de Deus, está jogando a carga do navio na água, e o homem está no porão dormindo, agarrado no sono. E o marinheiro vai lá e convoca Jonas, dá uma dura em Jonas, clame o seu Deus, Jonas. Irmãos, vamos resgatar pontos que nos ligam ao aspecto de continuidade. Jonas deveria ser um meio pelo qual Deus seria conhecido. Israel surge para isso. Percebe o quanto Jonas está fora da vontade de Deus? Enquanto Jonas não vai lá comunicar a existência desse Deus, que fez o mar, que fez o vento, que fez tudo o que existe, homens ímpios e pagãos estão vindo a Jonas dizendo:
pelo amor do seu Deus, clame a esse Deus. Percebe quão longe da vontade de Deus Jonas está? Jonas não é luz onde ele está. Jonas é indiferente. E é mentiroso. Porque ele diz que ele serve e teme ao Senhor dos céus e da terra. E quando Jonas declara que esse Deus é criador de todas as coisas, irmãos, esses homens que já estavam com medo de morrer, eles são aterrorizados. É um medo apavorante. E esses homens não sabem o que fazer. E Jonas declara o que precisa fazer. Me lance no mar. E o Deus que rege, Deus é regente da história, ele preparou um grande peixe para engolir Jonas. Não vou entrar nos méritos da questão, não contribui em nada no meu objetivo. Mas o Deus que age na história para cumprir os seus propósitos, mais uma vez, está montando o quebra-cabeça. O que eu quero destacar aqui para você levar para casa? Algumas observações. Olha, não tenha você como termômetro para saber a vontade de Deus a paz. É muito comum hoje, e é uma confusão esse negócio. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E o que você está sentindo? Sobre isso eu estou sentindo paz. Então é a vontade de Deus. Não é assim? Irmãos, isso não é endossado em lugar nenhum da Bíblia. Não tem base nenhuma o aspecto do sentimento interno do homem com termômetro. Eu não estou dizendo que paz não existe, não estou dizendo que paz não tem valor, eu estou dizendo que paz não é base. Paz não é termômetro para você saber se está ou não realizando a vontade de Deus. Olha esse exemplo. Quando esticamos um pouquinho, o nosso tempo não permite tudo isso, mas a vida do apóstolo Paulo, quando ele dá um relatório da sua vida em naufrágios, muitas vezes, em fome, em rio, em perigo, em açoite, em morte, em apedrejamento, e ele vai dando uma lista desesperadora. Irmãos, qual o momento que esse homem tinha paz em sua vida? Qual o momento, diga para mim, que Paulo andou longe da vontade de Deus? O próprio Cristo no Getsêmani, suando gotas de sangue, em profunda agonia, ora a Deus e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse homem, o Cristo, não está tendo paz nesse momento, mas está dentro da vontade de Deus, que rege a história, e que desde o início é o Deus que quer ser alcançado pelos pecadores. Mas a paz não é termômetro para você hoje, como nunca foi para ninguém. Pedro na prisão, após Tiago ter sido já decapitado, amarrado as mãos e pés aos guardas, provavelmente seria ele, ou no dia amanhã, ou os próximos dias, executado também por Herodes. O anjo do Senhor passa por todas aquelas seguranças e vai estar onde está Pedro. E quando o anjo vai libertar Pedro, ele tem que fazer o quê em primeiro lugar? Acordar, porque ele está dormindo. Irmãos, precisamos de paz nas nossas vidas? Precisamos. Muito provavelmente, a paz, ela está muito mais aliada com a vontade de Deus do que fora da vontade de Deus. É um aspecto presente, mas não é um termômetro. Como você, qual a sua temperatura? Está ardendo em febre essa criança, bota um termômetro, 38. Quero saber se é a vontade de Deus. O que você está sentindo? Paz? Então é isso. Olha, não fala. Vamos continuar? Nós vemos que o capítulo de número 2 nos traz a seguinte situação. Acompanhe comigo. Então Jonas, que foi tragado, que foi engolido por esse peixe que Deus preparou no final do capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse. Todo o restante do capítulo 2 é a oração de Jonas.
É uma oração, né, que ressalta a grandeza de Deus. E nós vemos o seguinte, no final dessa oração, no versículo de número 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra. O Deus regendo a história, mais uma vez, diz para esse peixe que ele disse lá atrás, engole o profeta, vomita o profeta. E só um aspecto de curiosidade, Jonas não foi vomitado na praia de Nínive, viu? Porque Nínive não é banhada pelo mar. Onde o profeta foi vomitado? Sei lá. Numa praia. E quando ele foi vomitado na areia, o capítulo de número 3 vai dizer para nós o seguinte, observe aí comigo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, mais uma vez, Deus insiste com Jonas, porque o seu desejo é ser o Senhor de Nínive. E na segunda vez que Deus se dirige a esse homem, depois de 3 dias dentro da barriga, dentro do estômago de um grande peixe, esse homem, olha, se ele pensou em desobedecer, eu não sei, mas ele não desobedece agora. Ele vai. O versículo 3 diz para nós assim, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, olha a mensagem de Jonas, olha quantos pontos na mensagem de Jonas, olha a introdução de Jonas. O que Jonas prega no primeiro dia? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias, segundo dia, Jonas prega e diz, Nínive será destruída. Terceiro dia, Jonas chega no final da cidade pregando, Deus vai destruir esta cidade em 40 dias. O versículo 5 diz para nós o resultado. Olha o que acontece aí. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e este levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se em cinzas. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Olha o que o rei manda dizer. Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Todos os homens como todos os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que se arrependerá, e se apartará, versículo 9, quem sabe se voltará ao Senhor e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, Jonas prega, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a mesma mensagem, todo mundo fica sabendo, o rebuliço começa, né? Aquele disse que não disse, tem um camarada estranho, todo mês, né, parece que está gasto, também. 3 dias dentro do estômago de um peixe, ele começou a ser corroído. Esse camarada estranho, com uma mensagem estranha, está dizendo que essa cidade fortificada vai ser destruída. E essa notícia não só corre na cidade, chega também para quem? Para o rei.
O camarada que poderia falar, né, e dizer, gente, vamos parar com essa palhaçada aí, traz esse camarada aqui, executa esse homem, acabou o negócio, cada um toca a sua vida. Esse homem, irmãos, ele é tomado de convicção de pecado, e ele se lança em terra, tirando as suas vestes reais, se cobrindo com pano de saco, assentando-se em cinza, e editando um decreto, todo homem, todo animal, por 3 dias, fará jejum total. Isso me chama atenção. Me chama atenção, porque essa atitude dos ninivitas é esperando uma possibilidade que poderia ou não acontecer, segundo o entendimento deles. Porque eles fazem tudo isso, e diz no versículo 9, quem sabe, talvez, tomara, quem dera, Deus, que trará esse juízo, se arrependa. Mude de ideia, desvie a sua ira desse povo. Vamos, gente, vamos se converter a esse Deus, vamos clamar a esse Deus, vamos buscar esse Deus, para que nós não experimentemos o seu juízo. E o versículo de número 10 nos traz o resultado, irmãos. Diz assim, viu Deus o que fizeram, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Vamos resgatar um ponto que nos liga, na linha principal, da continuidade que estende-se por todos os tempos. Esse Deus é um Deus pronto a estender a sua misericórdia e graça àquele que arrependido crê. Irmãos, a cidade inteira se converte. A cidade inteira está em clamor a esse Deus. Mas nós temos um profeta que comete 2 erros. Cuide de você para não cometer a mesma situação e ser também um fracasso em meio de um grande sucesso. O primeiro erro de Jonas foi o quê? Se afastou da vontade de Deus. Segundo erro do profeta Jonas, ele coloca os seus sentimentos acima da vontade de Deus. Vamos ver o capítulo de número 4? Dá uma olhadinha o que diz aí. Com isso, e eu pergunto para os irmãos, isso o quê? Isso que o versículo de número 10 acabou de dizer. Com o arrependimento da cidade e com a mudança que Deus decidiu fazer de não mais trazer para Nínive o juízo. Não mais destruir Nínive. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou, que jeito que ficou Jonas? Diga aí para mim, eu preciso ouvir sua voz agora. Irado. Está embirrado só não. O que é que você tem, Jonas? Estou magoado. Não, não é só isso não. Ele está irado. A expressão muito comum para mim, né? Está cuspindo fogo. Passa perto dele não mexe com ele agora não. Jonas está irado em Deus salvar e não destruir Nínive. Percebe como que é quase que assim, inconceptível. É quase que inacreditável entendermos e aceitarmos esse fato de que o profeta, nós não estamos falando, irmãos, de um homem, um ateu. Nós não estamos falando de um assassino, nós estamos falando de um profeta. Vamos contextualizar tudo hoje. Tá? Nós estamos falando de um pastor, ou seja, um homem de Deus representando Deus diante do povo. E da mesma forma, um pastor pregando e anunciando o evangelho, a salvação em Cristo, o povo se arrepende e ele desce do púlpito irado, bravo com Deus, porque Deus está salvando. Não é inconcebível? É isso que é aqui. Literalmente o homem está irado com Deus. E o versículo 2 diz para nós, né, que Jonas, ele colocou os seus sentimentos acima da vontade de Deus, quando ele declara. Não sou eu que estou colocando palavras na boca de Jonas, não sou eu que estou interpretando e dizendo, irmão, sabe por que Jonas não queria lá atrás ir para Nínive?
Porque ele tinha medo de Nínive. Sabia que Nínive era uma cidade famosa e destacava-se na sua fama a crueldade com os seus inimigos? Com que eles lidavam com seus inimigos? Já nos muros de entrada da cidade, aquele monte de cabeça espetada em estacas, né, de pessoas que foram derrotadas e povos inimigos conquistados por Nínive. Eles eram cruéis. Então eu acho que Jonas, ele não queria a Nínive, porque Jonas tinha medo de Nínive. Que medo nada. Se tinha, não sei, mas não foi isso que aconteceu. Jonas coloca os seus sentimentos acima da vontade de Deus, porque ele declarou o que estava no seu coração. Vamos ver aí? Acompanhe comigo. Ele está irado e ele ora, ó. E orou ao Senhor e disse. Olha o que Jonas disse, irmão. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas está irado e declara que o segundo erro, ao colocar os seus sentimentos acima da vontade de Deus, é o fato de Deus ser quem Ele é. É Deus ser salvador, é Deus ser gracioso, é Deus estender da sua misericórdia, não apenas a Israel e a Jonas, mas às demais nações. Jonas está irado com isso, irmãos. Jonas está terrivelmente irado. Vamos ler o versículo 3 e terminar a leitura, concluindo a mensagem. Nos diz assim: peço-te, ele ainda está orando a Deus, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, até ver o que aconteceria à cidade. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esse homem que está irado, esse homem que revela o motivo do seu coração, ele não só é um homem iracundo, ele é um homem esperançoso. Ele tem esperança. Esperança é a última que morre, vamos dizer isso. Hã? Esse homem tem esperança de quê? Qual que é a esperança desse homem? É ver o enxofre, o saraiva do céu caindo sobre Nínive. É a destruição. E ele se afasta um pouco depois que Deus diz: Jonas, tem motivo, Jonas, o desejo de morrer. E ele se afasta um pouco, faz lá uma enramada para ficar debaixo da sombra, e ele fica observando a cidade. E torcendo, fazendo figas, para Deus destruir a cidade. E nós vamos concluir, irmãos, destacando que Deus vai ensinar para Jonas, né, o princípio de valores. O princípio de valores. O texto nos diz: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que este ficasse à sombra, e ela cobrisse a sua cabeça, a fim de o aliviar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Percebe que Jonas vai nos extremos, muito rápido. Mas o versículo 7, Deus que rege a história, diz: mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, do lado norte, do lado do deserto, um vento quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: ah, me é melhor morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas:
é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, e também muitos animais. E assim acaba o livro de Jonas, com ponto de interrogação, com suspense, e nós não sabemos mais desse profeta. Irmãos, Jonas foi um homem que fracassou, mas Jonas esteve diante de um grande sucesso. O perdão de Deus foi alcançado pelos ninivitas. O nosso tempo corre. Os detalhes desses últimos versículos ficaram bem registrados para nós. Esse homem quer morrer. Esse homem está irado. Esse homem está desgostoso. Esse homem está com raiva de Deus. Esse homem está querendo o juízo de Deus sobre Nínive. E ele tem um desejo de morrer. E Deus faz uma planta nascer num dia, crescer, fazer uma sombra, não vou dizer agradável, mas muito melhor do que o sol escaldante. E Jonas, de repente, já está feliz de novo, mas está esperançoso com a destruição de Nínive. No dia seguinte, vem lá um grilo, um verme, alguma coisa nesse sentido, uma lagarta, algumas, né? E picou a planta. E a planta murchou. E a planta já não traz mais para Jonas a sombra agradável. E esse homem quer morrer de novo. Irmãos, quão devastador é a vida de alguém longe da presença e da direção de Deus. Não pense você. Se você é bastardo, então, meu amigo, essa palavra não é para você. Se você não é filho, não aplica a você. Mas se você é um salvo em Cristo Jesus, cuja vida foi dedicada ao Cristo da cruz, e hoje você tem vivido de maneira, né, dissimulada, de maneira aleatória, não tenha dúvida, meu amigo, não tenha dúvida, esse Deus que é amoroso, é fogo consumidor, e o juízo dele vai vir na sua vida. Não pense você que vai ficar, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí fulano, como é que está? Está tudo bem. Olha, está tudo bem mesmo, tá? Pode ser por um pouco tempo. Mas se continuar tudo bem, aí você vai perceber que aí que não está tudo bem. Porque Deus não é um pai negligente. Deus corrige aquele a quem Ele ama. Tudo o que está acontecendo na vida de Jonas não é outra coisa senão consequência de decisões erradas. Trilhar o caminho, seja lá do que for, menos os caminhos de Deus. E esse homem está irado com Deus, percebe aqui? Aonde chega o ponto de um homem longe de Deus. Esse homem quer morrer. Esse homem não valoriza a vida, esse homem não valoriza o autor da vida. Esse homem não valoriza o Deus Criador e Salvador, agora de Nínive também. E Deus vai dizer para Jonas, Jonas, olha como a sua vida está, Jonas. É muito mais valioso uma planta do que uma alma. É muito mais valioso um carro do que o evangelismo. É muito mais valioso uma pintura do que o comunicar a palavra de Deus. É muito mais valioso uma hora extra do que estar presente no culto, Jonas. Olha os valores da sua vida, Jonas. Você está desgostoso, você está pedindo a morte por causa de uma planta. E eu estou querendo salvar uma cidade cuja população é mais de 120.000 pessoas que não têm discernimento o que é mão direita e o que é mão esquerda. O que é isso? Os comentaristas dizem, muito provavelmente está se referindo às crianças. Olha quanta gente existe nessa cidade. E Deus, que é o Deus Salvador em toda a história, quer ser o Deus Salvador, quer ser Senhor em Nínive, e o profeta de Deus está desconectado com Deus e a sua missão.
Irmãos, eu pergunto, concluindo, por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Eu sei que eu vou seguir amanhã, de manhã e à noite, mas eu não posso deixar de concluir aplicando e fechando essa mensagem. Por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? E quando eu digo isso, eu não quero ser geral, eu quero ser específico. Tá? Eu estou me referindo a testemunhar do Evangelho. Por que é tão difícil? Às vezes nós somos assíduos aos cultos. Não só assíduos. Chegamos antes do horário. Todo culto. Às vezes nós estamos falando e nos dirigindo a um público que é dizimista fiel. Não tem dificuldade em entender que tudo que você tem não porque você é bom ou porque você é forte, mas porque o Deus gracioso dos céus permite tudo isso. E você dedica de coração aberto e pronto parte disso em oferta como culto ao Senhor. Às vezes é a sua situação. Às vezes você é alguém que apoia os projetos da igreja. Você é alguém, que poderíamos dizer, é o braço direito para que o negócio ande e caminhe. Mas às vezes você tem uma tremenda dificuldade de comunicar a mensagem do Evangelho. Onde que está o problema? Onde que está a falha? O que fazer para mudar isso? Já sei. Nós precisamos de mais conhecimento da palavra de Deus. Não. Nós precisamos que traga alguém, porque até agora não veio ninguém, que dê na igreja um curso de evangelismo, capacitando você a comunicar e testemunhar o Evangelho. Será que é isso que precisa, irmãos? Na verdade, a grande questão e o que mais falta para nós é a mesma questão que faltou para Jonas. Falta para nós hoje amor pelos que perecem. Nós perdemos a sensibilidade. Nós vivemos em um mundo cuja desgraça acontece diante dos nossos olhos a cada segundo. Isso não afeta mais. Isso não nos comove mais. Nós não temos mais compaixão em olhar uma pessoa cuja vida às vezes está se findando e sabemos que ela vai para o inferno porque não tem Cristo como Salvador. Isso não nos comove. Nós somos dizimistas. Nós somos fiéis ao culto. Mas falta para mim e para você o mesmo que faltou para Jonas: amor pelos que perecem. O que Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 1? Ainda que eu fale a língua de todos os homens e de todos os anjos, e conheça toda a ciência, e não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retira. Ainda que eu doe toda a minha fortuna para os pobres, ainda que o meu corpo seja entregue para ser queimado vivo, se me faltar amor, nada disso me aproveitará. Quando nós olhamos para o palco de missões, o que nos falta é amor pelos perdidos. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o maior exemplo de amor. Certa vez, Jesus, ensinando junto com os discípulos, se encontrava em situação tão apertada que não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus Cristo disse para os discípulos: olha, vamos nos retirar. Vamos cruzar o lago e vamos à outra parte para encontrar um lugar sossegado. O povo percebe que Jesus vai cruzar o lago. O povo faz o quê? Dá a volta pelo lago. E não apenas aquela multidão vai caminhando, eles vão chamando outros, né? Onde vocês estão indo? A gente está indo para ouvir Jesus. A gente está indo para ser curado por Jesus. A gente está indo para ser alimentado por Jesus. E aquela multidão vai crescendo. Aquela multidão chega primeiro do outro lado. E quando Jesus, cansado, com fome, de longe, olha aquela multidão e poderia, ter sentido o que Jonas sentiu? Não. Se fosse Jonas, talvez estaria irado, querendo morrer de novo no lago. Jesus Cristo olha para aquela multidão e sente compaixão. Move-se no seu íntimo um amor pelos que perecem e eram como ovelhas sem pastor. O que eu devo fazer nessa noite aqui em Barueri, sábado,
dia 30/3/2019, clamar a Deus para que o seu coração possa ser cheio de amor pelos que perecem. Talvez seu coração está seco. Dá oferta, vem na igreja, pinta, lava, arranca o mato, passa pano, mas não palpita, unindo você ao Deus em sua missão maior, ser salvador e conhecido das demais nações. Como que você se encontra hoje? Nós vamos continuar amanhã. Mas peça para Deus trabalhar no seu coração. Senão ano que vem a gente vai estar 27 anos aqui com a mesma necessidade. Amor por quem perece. Pai amado, nós te louvamos. Nós exaltamos o nome do Senhor e glorificamos, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor não só é o Criador, o Senhor não só é o sustentador da vida, o mantenedor, o Senhor é o nosso Deus Salvador. O nosso Deus, cujo objetivo, Pai, é nos transformar à imagem de Cristo, é nos fazer parecidos com Cristo, é arder dentro do nosso coração o amor a qual motivou Cristo e o conduziu à cruz do Calvário. Seu objetivo, Deus, em nos manter nesse mundo ainda, é para que a mensagem da Tua Palavra, a mensagem de um Deus que é Salvador, de um Deus que salvou no Antigo Testamento, de um Deus que salva hoje, e um Deus que salvará amanhã. O Teu objetivo em nos manter nesse mundo ainda, é para que nós comuniquemos essa mensagem. É para que nós possamos viver, a estar a nossa vida em harmonia com a missão do Senhor, com o objetivo do Senhor. E nós olhamos para Israel, que tinha uma missão sublime, que tinha um objetivo dado pelo Senhor, mas que fracassou. E na pessoa do profeta Jonas nós vimos um fracasso maximizado, amplificado. E embora esse homem sendo um fracasso, ele esteve diante de um sucesso, porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra nos desafia a olharmos para a seara que é branca, já está pronta para a colheita. Mas a Tua palavra nos faz descansar quando diz que o Senhor é o Senhor da seara. O Senhor é o dono da seara. E como representantes nesse mundo, o Senhor tem mantido todos aqueles que confessam a Cristo como Salvador. E que engajando-se nesse trabalho, serão bênçãos na vida de outras pessoas. Mas às vezes nós seremos e estaremos na condição de Jonas, fracassados, mas diante de um sucesso. Muda o nosso coração, muda o nosso pensamento, aquece-nos com a Tua palavra e faça-nos enxergar a miséria, cuja vida daquele que não Te serve tem sido uma realidade. Abençoe essa igreja, abençoe esses irmãos e cumpre o Teu querer neste local. No nome de Jesus, amém. Mais uma vez, agradeço Diego pela mensagem, pelo desafio da palavra. E lembrando que amanhã nós continuaremos com a nossa conferência aqui. 9 horas da manhã nós temos o nosso culto e à noite às 18 horas. Se você ainda não colocou o seu nome na lista para o almoço amanhã, faça isso, tá ok? Pelo que eu dei uma olhada lá, já temos mais de 140 nomes. Mas é importante que você coloque seu nome para que a gente possa se organizar para receber você e termos comida suficiente. Tá ok? Então, agradeço a presença de todos. Nós temos uma recepção lá no fundo. Ontem eu falei, nós temos uma pequena recepção. Eu cheguei lá, tinha quase uma refeição, né? Então, não vou dizer que é pequeno, porque eu não sei o que é exatamente, mas temos ali uma recepção para os irmãos. Não vai embora correndo, vamos ficar um tempo aqui em comunhão. Deus os abençoe e até amanhã.